Salve galera, tudo bem? Beleza? Dia 19 de abril de 2021, dia do índio, dia dos povos indígenas, dia da luta indígena na nossa terra aqui, Pindorama, Brasil. Saravá total, povos indígenas do Brasil, mais de 300 etnias nesse país que há 500 anos vem sofrendo um genocídio sistemático e também tem apresentado lutas, resistências, possibilidades de vida e propostas que nesse momento especificamente vão se mostrando aí como absolutamente essenciais para a gente pensar a crise que está acontecendo e o que nós estamos vivendo aí nesse momento de tanta violência, de tanta violência política, violência física, né, bacteriológica, virológica, melhor dizendo, sendo manipulada pelos poderes dominantes, pelos poderes de arriba, como dizem os zapatistas. Há 2 dias atrás a gente também teve o Dia Internacional da Luta Camponesa, criado num congresso mundial dos povos indígenas, dos povos da terra, dos povos camponeses, na mesma data onde foi criada a Via Campesina, essa bandeira verde que está aqui atrás de mim, e que nesse congresso foi declarado este dia a partir da notícia do massacre de Eldorado de Carajás, que há 25 anos atrás ceifava a vida de 19 lutadores e sem terra no Pará. Então também lembrar nesse dia de maneira muito presente nessa semana a luta pela terra no Brasil, a luta pela reforma agrária, o fim da violência no campo, a a implementação de uma política de reforma agrária, de um projeto popular, de uma reforma agrária popular e de um projeto popular. E falando de projeto popular, de uma reforma agrária popular, da luta indígena pela demarcação de suas terras e por tudo o mais que elas entendem que é central e importante. Lembrando da Via Campesina, que essa relação, esse movimento de muitos movimentos dos povos do campo do mundo inteiro. Queria falar também do tecido. Essa semana na nossa página mudou, vai mudar lá o nosso desenhozinho lá, nossa marca, sei lá como é que chama, para um desenho. Agradeço já, não, para um desenho não, para um tecido. Agradeço desde já a Estela, que foi a pessoa que fez isso, que está há um tempão conversando com a gente do coletivo, comigo e com a Bruna, pensando detalhe por detalhe do nosso novo símbolo, e que agora a gente, por coincidência também, não foi uma coisa pensada, justamente no dia 17 a gente pôde apresentar para as pessoas, e agora no dia 19 nós estamos gravando esse vídeo. Então é um símbolo que vocês vão ver que tem tudo a ver com essa questão do tecido e da diversidade. Então eu queria falar um pouco disso com vocês também. Quando a gente fala em povos indígenas, nós estamos falando de 300 povos diferentes aqui no Brasil. Quando a gente está falando de povos da terra, nós estamos falando de uma porrada de gente também diferente. Comunidades negras rurais espalhadas em diferentes formas de comunidade quilombola, povos tradicionais do campo, das águas, das florestas, que já são cerca de 60 ou 70, povos que migram, né, os povos ciganos e outros povos que são povos migrantes. Estamos falando de uma realidade extremamente diversa, extremamente heterogênea e que tem no seu seio, muitas visões de mundo, muitas perspectivas, muitas histórias, muitas memórias, formando aquilo que a gente pode chamar de uma ecologia dos saberes, de uma rede de conhecimentos, de uma malha de memórias e aí um tecido de organização social, um tecido formado por diferentes formas de organização social, por diferentes lógicas, línguas, comunidades de destino, possibilidades de entendimento da vida e que vão buscar um comum também, que vão tecer esse comum. Então essa ideia do tecido, e quero aqui lembrar muito das companheiras do feminismo comunitário de Abiyala, da Bolívia e outras companheiras do feminismo comunitário e outras iniciativas de mulheres da América Latina relacionadas a essa ideia do tecer e do tecido. Uma epistemologia política do tecido,
uma praxis com base no tecido, esta ideia de ir tecendo relações de vários fios que vão tecendo núcleos e possibilidades de comum e vão tecendo com isso uma grande colcha, uma grande forma, uma grande totalidade de diferentes que vão se amarrando, que vão se irrigando, que vão se relacionando, que vão se tramando numa produção heterogênea que vai se colocar diante da monocultura do pensamento, do capitalismo colonial moderno. Então, diante da cultura do pensamento, da monocultura do pensamento, a ecologia, a rede, o tecido de conhecimentos, de histórias, de saberes, de cultivos pela vida, de cuidados com a natureza, de cuidados com os humanos, de cuidado com as comunidades, formas de apreciar esse humano, formas de fazer a luta, formas de pensar como não se deixar abater pela violência colonial, moderna, patriarcal, enfim, racista. Tudo isso vai falando dessa ideia de tecido. E um pouco o que a gente quis dizer com esse nosso símbolo, que é o tecido, lembrando o mapa do Torres Garcia da América Latina de ponta cabeça, com uma diversidade de cores enorme. Pensar um pouco nessa América Latina, nessa Nuestra América, nessa Biayala, nessa Afro-América Latina, nessa Pátria Grande, nessa Mátria Grande, nessa Pachamama, enfim, diferentes nomes, Pindorama, falar do Brasil, diferentes nomes que também heterogeneamente vão falar desse grande território e das maneiras de se tecer resistência, se tecer outra maneira, outro mundo possível, um mundo grávido de outros mundos, como diria Galeano, que também nos deixou aí faz 5 ou 6 anos e foi aniversário essa semana. Semaninha danada, essa semaninha de abril aí, tem muita coisa que acontece nela, né? Então, Galeano que foi viver aí na sua estrela da utopia e nos deixa essa imagem, né, do mundo grávido de muitos mundos. Então esse mundo grávido de muitos mundos conversa muito com essa ideia de tecido, né? Um mundo feito de outros mundos, lembrando também os zapatistas que vão defender bastante essa ideia e tal. Esses dias estava vendo Arthur Bispo, acho que eu já falei Arthur não, Antônio Bispo, falando da confluência cosmológica de diferentes povos. Então todas essas ideias de uma soma, de uma malha, de vários fios, de várias origens, de várias maneiras de se entender o mundo, se tecendo com o horizonte político da libertação, se tecendo tendo um sentido histórico comum de superação da colonialidade. Então, acho que a diversidade e a luta pela reforma agrária dos povos da terra, pela demarcação das terras indígenas, pela efetivação dos seus direitos e mais, por um projeto político, por um projeto popular de reforma agrária, um projeto popular de sociedade, me parece que está muito alinhado com essa ideia de produzir um tecido heterogêneo, um tecido social que apresente toda essa multiplicidade de possibilidades através de um sentido histórico comum da libertação e como que a gente pode produzir isso. Por fim, só anunciar, porque isso vai ser tema de outro momento, que tudo isso tem muito a ver com a ideia do bem viver. Né? Talvez um outro nome para dar para esse tecido de conhecimentos, de projetos políticos comuns, desse núcleo comum, desse fio que vai amarrar, que vai de alguma maneira passar por dentro dessas contas todas, a gente pode estar falando do bem viver, que tem sido cada vez mais desenvolvido aqui na América Latina, a partir principalmente da iniciativa dos povos andinos, notadamente dos povos originários da Bolívia e dos Andes de maneira geral, e que vem ganhando cada vez mais força, né, mais significação. Outros grupos têm se somado nesse tecido e está cada vez mais forte essa ideia do bem viver. Os povos indígenas brasileiros têm falado, as mulheres indígenas, as mulheres negras, muitos povos têm falado do bem viver. Então me parece que o bem viver é um jeito, uma pista e um horizonte, uma estrela importante que talvez guie essa multiplicidade toda que forma a América Latina, os povos indígenas, os povos do campo, os povos também urbanos, nessa luta, né? Então, agradecer mais uma vez a paciência de todo mundo, saravá o povo sem terra, saravá os movimentos do campo, os povos indígenas, a Via Campesina Internacional, firmeza total, psicologia da descolonização e América Latina soma completamente, constrói junto e é construída junto com vocês. Tamo junto. Valeu.